Olha só, toda empresa, em algum momento, se depara com uma questão crucial para crescer: capital. De onde é que vem o dinheiro para financiar aquela expansão dos sonhos? É isso que a gente vai desvendar juntos hoje, olhando para o nosso mercado aqui no Brasil. Então, para ficar bem prático, vamos fazer o seguinte: vamos imaginar a jornada de um empresário do agronegócio. Ele tem um negócio que está indo bem, mas para dar o próximo passo, ele precisa de 50 milhões de reais. Uau! É muito dinheiro, né? Mas de onde é que essa grana vem de verdade? Bom, a primeira coisa que esse nosso empresário vai descobrir é que, no mercado, existem basicamente dois grandes grupos com o dinheiro na mão. E entender quem é quem aqui, isso é o primeiro passo de tudo. De um lado tem o que a gente chama de investidor individual, ou de varejo. Somos nós, pessoas físicas, investindo a nossa própria grana. Sabe, a economia, o salário. Já do outro lado, bom, aí estão os pesos pesados, os investidores institucionais. Pense em fundos de pensão, seguradoras, grandes gestoras de ativos. São entidades que gerenciam um volume de capital assim, gigantesco e de forma profissional. E para a gente ter uma ideia do tamanho dessa diferença, olha só, é gritante. A grande, enorme maioria do dinheiro que movimenta o nosso mercado, cerca de 85%, vem dessas grandes instituições. São elas que realmente dão as cartas, que têm o poder de fogo. Agora, para o nosso empresário, que precisa dos 50 milhões para ontem, essa diferença é crucial por um outro motivo: a velocidade. Olha que interessante. O investidor institucional consegue analisar e liberar o capital muito, mas muito mais rápido, coisa de 30 a 60 dias. Por quê? Porque o dinheiro já está lá, na mão deles, pronto para ser investido. É o trabalho deles fazer isso. Bom, e quando se fala em levantar muito, mas muito dinheiro mesmo, qual é a primeira coisa que vem à cabeça? O grande sonho de muitos empreendedores, né? O tal do IPO. Mas afinal, o que essa sigla de 3 letrinhas significa na prática? Então, um IPO, ou oferta pública inicial, é o momento em que uma empresa deixa de ser privada, ou seja, de poucos donos, e passa a ser pública. Ela basicamente vende pedacinhos, as famosas ações, para o mercado em geral pela primeira vez. E com isso, ela capta dinheiro e passa a ser negociada na Bolsa de Valores. E aqui tem um ponto que, olha, é fundamental de entender: a diferença entre o mercado primário e o secundário. Pensa assim, o mercado primário é o IPO em si. A empresa cria ações novas e vende. O dinheiro dessa venda vai direto para o caixa da empresa. Já o mercado secundário é o que a gente vê todo dia no jornal, a Bolsa de Valores. Ali, o que acontece é a troca de ações que já existem entre os investidores. O dinheiro muda de um bolso para o outro, mas não entra mais na empresa. Só que aí vem o balde de água fria para o nosso empresário. Fazer um IPO no Brasil, nossa, é para pouquíssimos. É um processo extremamente complexo, caro e raro. Para se ter uma ideia, a gente tem aproximadamente umas 400 empresas listadas na nossa bolsa. É um clube bem seleto. Então, quer dizer que se o IPO não é uma opção, o sonho de conseguir os 50 milhões acabou? Nada disso. É aqui que o mercado de capitais mostra sua verdadeira força. Existem outras formas, muito mais inteligentes e acessíveis, de conseguir esse dinheiro. A primeira delas é um instrumento chamado debenture. Imagina que, em vez de pedir dinheiro emprestado para o banco, a empresa decide pegar esse empréstimo direto com um grupo de investidores. A debenture é basicamente isso: um título de dívida que a empresa se compromete a pagar de volta com juros. Mas o mercado fica ainda mais interessante porque existem ferramentas desenhadas sob medida para alguns setores. No caso do setor imobiliário, existe o CRI. E para o nosso herói do agronegócio, existe o CRA. São certificados de recebíveis, instrumentos superpoderosos e específicos. E o que esse tal de CRA faz na prática? É genial. Ele permite que o produtor transforme a colheita de amanhã em dinheiro hoje. Ele pega a previsão de venda da safra futura, empacota isso num título e vende para investidores agora. É o capital necessário para a expansão na mão dele hoje. Ok, nosso empresário conseguiu dinheiro. Missão cumprida, certo? Errado. Agora começa a segunda parte da batalha, que é tão ou mais importante que a primeira: gerenciar os riscos. Porque o mercado é uma caixinha de surpresas. Pensa comigo, o que acontece com o plano de negócios dele se, de repente, o preço da saca de soja despenca no mercado internacional? Ou se o dólar, que afeta tudo no agro, dá uma guinada maluca? Como é que se protege o lucro de forças que estão completamente fora do controle? A resposta para isso tem um nome que às vezes assusta um pouco: derivativos. Mas a melhor forma de pensar neles não é como especulação ou aposta. É, na verdade, como um seguro, uma apólice de seguro de preço. Vamos ver um exemplo prático com a tal opção de venda.
Funciona assim, o produtor paga uma pequena taxa para garantir o direito de vender a soja dele por um preço mínimo, digamos R$ 110 a saca. Se na hora da colheita o preço no mercado despencou para 90, sem problemas. Ele exerce a opção dele e vende pelos 110 garantidos. Agora, e se o preço disparou para 140? Melhor ainda, ele simplesmente ignora a opção e vende no mercado pelo preço mais alto. Ele se protege da queda, mas não abre mão de ganhar com a alta. Bom, com tanto dinheiro, tantos contratos e instrumentos complexos rolando para lá e para cá, fica uma pergunta no ar, né? Quem é que fiscaliza tudo isso? Quem garante que o jogo é justo e que ninguém vai ser passado para trás? É aí que entram os árbitros do mercado. A gente tem principalmente dois grandes guardiões. A CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, que é tipo o xerife do mercado, protegendo os investidores e garantindo que as regras sejam cumpridas. E, acima de tudo, o Banco Central, que cuida da saúde e da estabilidade do sistema financeiro como um todo. No fim das contas, uma boa forma de enxergar tudo isso é pensar no mercado financeiro como um canivete suíço. Ele está cheio de ferramentas, e cada uma delas, se for usada do jeito certo para a sua função correta, traz eficiência, proteção, crescimento. Agora, se a ferramenta for usada do jeito errado, aí o que era para ser uma solução vira risco, vira especulação perigosa. O que essa jornada do nosso empresário do agro nos mostra é que as ferramentas para crescer e para se proteger existem. O acesso ao capital, a gestão de risco, tudo isso está disponível. A questão fundamental, então, não é se as ferramentas existem, mas sim o que a gente está construindo com elas.